Estamos abençoados nos propósitos que aqui viemos, que desde o momento que nós estamos aqui reunidos, já comecemos a receber as boas energias, os bálsamos, aquilo que viemos em busca. A proposta desse nosso encontro está no Evangelho, no capítulo 7, no item 11, intitulado Orgulho e Humildade. É uma mensagem de Lacordaire. Lacordaire, ele nasceu no início do século XIX, precisamente em 1803, e desencarnou em 1861. Foi contemporâneo de Kardec. Ele desencarnou em 1861 e a mensagem que tem nesse capítulo 7, que o capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito, nesse item 11 de Lacordaire, o orgulho e a humildade. 2 anos depois do seu desencarne. Quem era Lacordaire quando ainda vivia na Terra? Era um padre dominicano que pregava na Catedral de Notre-Dame, famoso pela sua oratória, muito bondoso, mas além disso ele era jurista, ele era político, acadêmico, jornalista e padre. E ele é conhecido também na Igreja Católica como um precursor do movimento novo que veio do catolicismo, quando deixaram os padres de ficar de costa para o público e se virarem e não mais fazer em latim as suas pregações, né? Então esse era Lacordaire, alguém já muito especial em vida. 2 anos depois, ele traz uma mensagem que tem nesse capítulo do Evangelho, que ocupa uma folha, 2, 3, 4 e um pedacinho da outra. Que nós pensamos, para nosso começo de reflexão, alguns itens que eu acredito que cada um de nós vai se enquadrar. O primeiro que ele coloca dentro dessa mensagem, que eu convido a lerem. Quem tem o Evangelho, leia capítulo 7, item 11. E ele diz que o orgulho é o terrível adversário da humildade. E nós já vamos começar aqui pedindo que mentalmente vocês façam como se tivesse uma balança no seu pensamento, e nessa balança um lado é o orgulho e do outro lado a humildade. Então ele já diz que é um terrível adversário. Por que será? A humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Não é verdade? Deus, acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O Criador fez 2 espécies de seres humanos? Então aqui já começa o questionamento, aqueles que valorizam a sua aparência, a sua inteligência, as suas capacidades, como se isso o detivesse mais valor perante Deus. E ele faz outra pergunta durante esse texto, que também é muito importante. As riquezas são, por acaso, eternas? Quantos de nós sabemos de famílias riquíssimas que, quando passam por herança, são dilapidadas na sequência de filhos ou de netos, perdendo tudo, né? Então, as riquezas não são algo que é detido para sempre. E ele, no final quase da mensagem, ele diz assim: despertai, meus irmãos, meus amigos,
Que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade. Então vamos começar a refletir sobre humildade. Nós buscamos num livro, que inclusive tem na biblioteca, se alguém se interessar, eu digo assim de todo o meu coração, é um livro maravilhoso. Ele foi escrito pelo médico Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele é morador de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é um psiquiatra, e o nome do livro é O Código do Monte e as Virtudes do Sermão da Montanha. Esse livro é interessante, eu digo para vocês, porque ele fala do Sermão da Montanha, fazendo um comparativo com os nossos centros de força ou chakras que existem, né? Na cultura oriental, nós, dentro da doutrina espírita, a gente fala centros de forças que regem todo o nosso corpo. E ele faz uma colocação como uma subida ao monte das bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança é os pobres de espírito, que é o capítulo que nós estamos refletindo hoje. E ele começa justamente falando sobre humildade, virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Modéstia, submissão. Isso está no dicionário. E ele coloca aqui para a gente fazer o comparativo com o que se entende por essa virtude com a visão da doutrina espírita, né? Então, humildade é uma palavra que tem origem do latim de humus, que quer dizer terra. Quer coisa mais simples que depender da terra? De colocar os pés na terra? De começar pela terra? Então, a primeira virtude que é exaltada nesse livro, para esse centro de força, que é o que nos liga à terra, que é o que está no final da nossa coluna vertebral, é a humildade. Então é muito interessante porque se nós não trabalharmos a humildade, a nossa balança vai pender para que lado? Para o lado do orgulho. Sócrates, o grande filósofo, no oráculo de Delfos, ele colocou na entrada do oráculo a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Será que a gente consegue se conhecer? Será que a gente consegue se analisar e ver o tanto que nós temos de orgulho ou de humildade dentro de nós? Como é que está essa balança? Vocês conseguem objetivamente olhar para si e ver o momento que agem com orgulho ou que conseguem, com humildade, fazer as suas tarefas e não serem magoados, ofendidos? Então, para conhecer-nos a nós mesmos é preciso de humildade. Olhar para si implica estar aberto e perceber o que se tem de bom. Olha que análise. Abrir-se e olhar para dentro de si e ver o que eu tenho de bom, o que eu faço que realmente me agrada, que eu estou trabalhando na minha transformação. Né? Mas também aprendermos a olhar o que existe de negativo em nós e reconhecer que mesmo assim não é fácil, é difícil nós termos coragem de perceber essas nossas próprias fraquezas e nos modificar. Então, neste livro vai dizer que só há maturidade se nós tivermos humildade. Isso é bem importante. Então, vamos continuar sempre nessa conversa, analisando a nossa balança de sentimentos, como é que estão. E nós gostaríamos, para esse nossa análise, nós indicarmos um filme
intitulado Quase Deuses, que trata bem do orgulho. Mas antes de começar a relatar, é importante que a gente entenda que qualquer um de nós planejamos essa reencarnação. Nenhum de nós caiu de paraquedas nessa existência. Nós programamos e viemos com as nossas capacidades. Uns com o orgulho mais exacerbado, outros com a humildade já bem acentuada, outros num nível quase igual. E isso é o que nos diferencia. Mas o convite que a doutrina faz é nos conhecermos e enxergar aquilo que nos faz mal, que nos prejudica. Então, essa história nesse filme são de duas pessoas extremamente orgulhosas. Um cientista, um pesquisador e um que foi trabalhar com ele. Ocorre no início do século XX, 1900 e pouquinho. E esse espírito do qual a história leva todo o desenrolar, ele era de uma extrema inteligência, extrema capacidade. Entretanto, era muito orgulhoso. E para completar, ele nasceu nos Estados Unidos no período mais difícil para um negro. Ele nasceu negro, pobre, no período de mais segregação racial. Ao ponto de, se um branco vinha caminhando na calçada, ele tinha que sair para deixar o branco passar. Se estivesse num ônibus, ele não poderia sentar se tivesse brancos no ônibus. E outras coisas mais, do qual a raça negra nos Estados Unidos, nesse período, sofreu muito. E ele era orgulhoso por demais. E, abrindo um parêntese, a mãe dele, quando engravidou, sonhava em ter uma menina. E ela adorava o nome Vivian, um nome feminino. E nasceu um menino. E ela colocou o nome de Vivian. Nasceu no período de segregação racial mais alto, com uma inteligência, uma capacidade extrema, pobre, negro e com nome feminino. Que mais que podia acontecer? Ele foi trabalhar como marceneiro, mas o sonho dele era ser médico. E ele trabalhava e juntava dinheiro para cursar medicina. Quando chegou 1929, veio a quebra da Bolsa, tão famoso, né? A Bolsa de Nova York quebrou. A empresa que ele trabalhava, que confeccionava a marcenaria, ele era o exímio marceneiro, o melhor que tinha naquela empresa. Entretanto, ele era solteiro e a empresa optou em preservar os que tinham família, os casados, e ele foi demitido. Ele estava juntando dinheiro para cursar medicina. E o que ele fez? Pegou o emprego que conseguiu naquela luta de achar algum lugar para trabalhar. O que ele conseguiu? De faxineiro do canil do grande cientista que fazia pesquisas no sentido de transplante de corações para as crianças que estavam nascendo com a doença azul, que acometia muitas crianças naquela época e que vinham a desencarnar muito cedo. E esse cientista se utilizava desses cães para fazer essa pesquisa. Então, vamos recapitulando.
extremamente inteligente, pobre, trabalhando agora como faxineiro do canil do cientista. Lógico que ele não era uma pessoa que estava feliz fazendo o que ele fazia, né? Ele era orgulhoso, mas ele era um lutador, ele continuou juntando dinheiro até o ponto que depois da quebra da bolsa, foi o banco onde ele tinha toda a sua renda, as suas economias, o banco quebrou. Então ele não teve mais como cursar medicina. Mas lá nesse trabalho de faxina, ele começou a ler todos aqueles ensaios, aquelas teses do qual o cientista, o seu patrão, fazia as pesquisas com respeito aos transplantes. A tal ponto que ele dominou toda aquela técnica que o cientista fazia e começou a trabalhar como assistente. Para ter uma ideia, ele, para entrar no hospital, ele tinha que entrar pela porta dos fundos. Ele não podia entrar como qualquer médico, assistente, o trabalhador do hospital. Ele tinha que entrar pela porta dos fundos. Mas ele, aquela inteligência, aquela capacidade dele, aquela troca de conversa com o cientista, teve um dia, e aí isso até é algo que a gente na doutrina espírita sabe explicar, teve um dia que ele teve um sonho, e no sonho ele teve o clique do que estava faltando, que o cientista não conseguia fazer com que desse certo aqueles transplantes. E ele passa para o cientista a explicação, tem que fazer assim. E o cientista gostou da ideia e fez e deu certo. E o cientista foi laureado, premiado, porque o que ele fez? Orgulhoso, como o outro era, orgulhoso, assumiu que foi ele que teve a ideia e que fez tudo. E o Vivian continuou naquela existência, trabalhando ali, sem receber os louros de ter feito a descoberta para que aqueles transplantes começassem a dar certo. Mágoa, ressentimento, tudo que vocês podem imaginar, ele cultuava aquilo, né? Mas foram envelhecendo os dois. A maturidade foi chegando, embora o cientista tenha ganho todos os prêmios e tal, chegou um ponto que ele começou a se incomodar de não ter feito o reconhecimento necessário àquele que foi o que impulsionou para que desse tudo certo. E ele resolve divulgar. Então ele divulga e a partir desse momento ele é reconhecido, ele se reconciliou agora no outro patamar e seguem adiante na vida. Agora já com outra visão. Então essa história que nós trouxemos é para mostrar que nós viemos com capacidades diferenciadas, cada um de nós. Mas isso não nos faz melhor perante Deus, diferentes, especiais. Somos todos filhos amados desse Pai. E cada um exerce as capacidades das quais veio para fazer. E pode até desenvolver outras também, das quais vai levar também o mérito nessa existência. Então nós buscamos também, para complementar essa nossa reflexão, esse livro que se chama Emoções que Curam. O espírito se chama Hermance do Forno. Hermance do Forno, em vida, foi uma das médiuns da época de Kardec. As grandes mensagens que foram recebidas, ela era uma das médiuns
mais gabaritadas na época. Mas aqui, em espírito, ela traz esse livro e o médium é Vanderlei Oliveira. E nós escolhemos esse capítulo 3, que diz assim, só o capítulo já mexe com nós. Transforme sua raiva em soluções. E, novamente, vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a alavancada para a nossa reflexão. Agora, no capítulo 9, no item 9, que vai dizer assim, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos passa a rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então aqui, Irmãs do Fo, em espírito, vai trazer para a gente lições e reflexões sobre como a gente tratar, curar essas emoções, entre aspas, negativas que tem em nós, né? Então, ela começa dizendo que a emoção da raiva é um indício emocional de autoconhecimento. No momento que a gente começa a reconhecer que embrabeceu, que está com raiva, é porque já está começando a ter autoconhecimento de si. Então, é o momento de parar e analisar por quê, né? Então, a raiva é uma emoção, ela nos diz. E a mágoa, por sua vez, brota de uma forma inadequada de lidar com aquele acontecimento ofensivo e recebe a qualificação de estado porque perdura por tempo. Aliás, essa talvez seja uma das variações emocionais com a maior capacidade de persistir no tempo. Quem de nós não guarda mágoa engavetada dentro de nós, no coração, no pensamento de coisas? Eu gosto muito de citar o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que ele diz assim, lembra aquele dia no ano de 1987, no dia 15 de outubro, que tu me disse assim, assim, assim? Nós somos esse, que nos magoamos e nos ferimos. Então, aqui, a proposta de Irmãs do Fo é de nós nos curarmos. E aí, ela não dá receita pronta, ela nos dá questionamentos para nós nos enquadrarmos. Então, primeiro que ela fala sobre essas doenças que nós podemos adquirir por causa da mágoa, do ressentimento, da ira, da cólera, da raiva, é perguntar para cada um de nós agora, o que a mágoa sufoca em mim? Pensem bem. É na garganta? É no peito? É no estômago? É na cabeça? Aonde que nos atinge essa raiva, essa mágoa, essa irritação, né? Que lesão essa mágoa causou em mim para que eu me sinta ofendido? Aí, vamos olhar a balança. Quando a nossa balança pesa mais a humildade, menos nós nos ofendemos. Não atinge, não nos ofendemos, não nos agride, entendemos, perdoamos. Quando a nossa balança do orgulho pesa, mas como? Isso não é possível, eu não mereço,
e daí para fora, né? A gente dá todas as explicações das quais nós nos achamos que não merecemos ser ofendidos. Até onde fui o responsável pela existência desse sentimento? É aquilo que a gente fala na doutrina espírita. Está com raiva de alguém, desejando que aquela pessoa pague o que fez, mas está tomando veneno. Desejando que o veneno atinja outro, mas está fazendo mal para si mesmo. Adoecendo espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. A última parte a ser atingido é o nosso corpo. Então é aí que a gente tem que cuidar. Vamos tentar analisar nossa vida e ver aonde que a gente está sendo muito severo, muito juiz perante as coisas que fazem para nós, e quando é nós que erramos, quando nós que fizemos algo errado, a gente se justifica. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Ah, se ela não tivesse me dito isso, eu não tinha feito aquilo. Ou mais ou menos nesse ponto aí, né? Cada um de nós sabe aonde é que a gente mais se irrita, se magoa. Então, irmã Stufo vem dizer assim, vamos trabalhar isso aí, gente, não vamos adquirir doença para o futuro por fazer a balança do orgulho pesar mais que a da humildade. Então, a proposta nossa de que nós nos curemos dessa emoção é fazer com que a balança do lado da humildade pese mais. E que o nosso orgulho, cada vez mais nós nos despojemos dele. Que alternativa na conduta eu posso adotar para evitar a natureza das lesões que me magoaram? Perdoar, amar, tolerar, ter paciência, viver, ser feliz. Por que guardar dentro de nós, e às vezes anos a fio, coisas que nos entristecem, que nos magoam, que nos ferem, quando nós podemos olhar a existência como oportunidades benditas? Volto de novo a relembrar do projeto reencarnatório de cada um. Ninguém de nós veio aqui para ser infeliz. Nós viemos para sermos felizes. Entretanto, nós precisamos passar por provas. Costumo dizer, e aí é baseado também numa live que eu vi, que o corredor de obstáculos tem aquelas barreiras para ele pular. Aquelas barreiras são feitas do material que, se ele bater 1 milímetro, ela cai. Né? Ela não é fixa, dura, de forma que, se ele batesse ali, ele podia cair e se quebrar todo. Ela cai. E ele, o que acontece? Perdeu. Não conseguiu passar naquela prova. Assim nós podemos olhar a nossa existência. Nós temos obstáculos a transpor. Nós temos dificuldades. Não é que o obstáculo é fácil, ele está ali, às vezes, no nosso extremo da nossa capacidade de paciência, da nossa capacidade de intelectualidade, de entendimento, de maturidade, enfim, da nossa capacidade. Mas é o máximo que nós podemos e nós temos que tentar. Se não der, eu não aprendi essa lição, eu preciso retomar. Eu preciso retomar a minha corrida e saber que eu tenho que dar um impulso mais para pular aquele obstáculo. Então vejamos as dificuldades que a vida nos propõe no nosso cotidiano como grandes oportunidades de nós vencermos os obstáculos. E para isso nós podemos ter certeza absoluta que nos preparamos para executar essa tarefa da nossa existência. Então, o que nós podemos concluir agora
da nossa experiência hoje de reconhecer na nossa balança existencial o que está pesando mais, se o nosso orgulho, se nós estamos sabendo trabalhar com a nossa humildade. Irmã Dufaux vai dizer que depois desse exame singelo, que a raiva e a mágoa que carregamos e que se apodera do nosso coração em relação a alguém, é bem difícil e desconfortável ao examinarmos e reconhecer que é um padrão mental do orgulho, o gestor mais habitual da mágoa. Então, o gestor da nossa mágoa que nós guardamos é o nosso orgulho. É ele que coordena a mágoa, o ressentimento e todas essas ideias negativas que a gente guarda com respeito a algum fato, alguma situação da qual nós passamos. Vamos pensar nisso, vamos guardar para nossa reflexão e um convite carinhoso e sincero, que gravem hoje, levem para si o olhar interno da balança existencial, das coisas que acontecem na vida de cada um, dando o devido valor. Ainda somos espíritos imperfeitos, ainda nos magoamos, ainda nos ofendemos, mas ainda é tempo de mudarmos. Fica para cada um essa mensagem, esse desejo. Muita paz a todos.